Senhoras e senhores, bom dia e boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver essa gravação do Dev Titans. Hoje, sábado, dia 14 de junho de 2025, cara, mais uma turma do Dev Titans se preparando aí para fazer muitas loucuras no ar. Pessoal, bom dia a todos. A gente está aqui na segunda aula do módulo Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação em Android Sistemas Embarcados. Estamos aqui no nosso módulo de introdução a Java, programação orientada a objeto e introdução ao uso de aplicações no Android e tal. Pessoal, a aula anterior foi a introdução ao módulo, a gente falou rapidamente sobre um pouco da linguagem Java, sobre um pouco da Java Virtual Machine, sobre um pouquinho de orientação a objeto. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em alguns conceitos que a gente quer colocar aqui e mostrar alguns exemplos, tá? Na aula passada, um pedacinho da aula eu apresentei a gente falou rapidamente sobre o Hello World do Java. Eu gosto de falar, é o Hello World da linguagem Java, não o Hello World orientado a objeto, tá? Que são outras coisas. E a gente também comentou sobre as estruturas de programação. E assim, eu passei um pouco rápido em cima daquilo ali, porque é a estrutura de programação das linguagens que eu chamo assim, raízes do C. C++, Java, sei lá, Kotlin. O Kotlin tem uma linguagem dela, mas acho que Go também. Go tem uma semelhança razoável com a sintaxe do Java e do C. Lembra, tá? Mas o Java é muito igual ao C, é basicamente C. Então, assim, você consegue aproveitar muita coisa de uma estrutura de uma linguagem para outra. Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa parte de orientação a objetos, com alguns comentários sobre, eu vou dizer assim, boas práticas, porque eu vou o seguinte, o código que vai ser mostrado para vocês aqui no exemplo, eu vou pegar esse código e eu vou deixar ele assim, mais ainda orientado a objeto aqui dentro dos exemplos que eu vou fazer com vocês aqui durante a aula de hoje, tá? Por quê? Eu sou um professor de orientação a objeto muito raiz, olha que eu sou um cara que programou muito tempo em C, tá? Muito em C, acho que a maior parte da minha vida profissional eu programei em C. Outra parte eu programei orientado a objeto, mas a maior parte do tempo que eu programei orientado a objeto foi C++, mas o pouco que eu programei em Java, cara, foi muito intenso, porque fomos fazendo coisas de rede, então eu abracei muito Java, tá? Eu gosto muito dela. E eu levei a experiência de programar orientado a objeto para outros paradigmas de linguagem, ou para outras linguagens que dão suporte orientado a objeto. Tanto que eu comentei com vocês que eu programei muito tempo em Python durante o meu doutorado, usando orientação a objeto, porque eu achei que era, organizava o código, deixava tudo mais fácil e tal. Então, e eu vou colocar nos exemplos de hoje essa parte de orientação a objeto, da forma como eu vejo que trouxe benefícios, e quando você estuda qualquer grande autor da área de orientação a objeto, eles reforçam algumas coisas. Mas, obviamente, a praxis do negócio pode não ser a mesma. Mas é a praxis que eu gosto de utilizar nos meus projetos, até pessoais, tá? Então, a gente revisou isso aqui, né? Essa parte do que é a classe, que é a abstração, e das coisas reais que existem, que são as instâncias das coisas do mundo real, tá? Uma coisa que eu gosto de comentar é o seguinte, as instâncias dos nossos objetos, elas só precisam obedecer certas características para serem parte de uma mesma classe, tá? O que eu acho legal pensar aqui, você pensa, tipo, esses 4 carros que estão aqui, né? Aí vamos supor que esse Hector 11 aqui fosse um Hector 11 de brinquedo, um Hot Wheels, tá? Se a tua classe carro não falar nada sobre funcionamento, falar mais sobre quantidade de pneus, portas, falar, tem volante, tem farol, não sei o que, tal, pra ser um carro. Até um carro de brinquedo vai poder ser um carro mesmo da parte da classe, tá? Então a classe ela tem aqueles atributos em comum, mas não necessariamente os valores dos atributos, tá? Basta o atributo estar em comum, não ter tipo, se você não tiver tem a classe peso, tem peso. Peso. Tu não falou que o peso é acima de 1 tonelada? Então, cara, talvez um Hot Wheels também seja um carro dentro da tua classe. A gente nunca pode esquecer dessa diferença entre estado e tipo. Tá? Então, o tipo de uma coisa vai dar instâncias que tem variados estados dentro daquele tipo. Então, a gente entendeu aqui que quando a gente está desenvolvendo software orientado a objetos dentro desse paradigma aí, então a gente se orienta àquilo que a gente vê no mundo.
E uma das recomendações muito fortes de quem programa orientado a objeto é, cara, tenta obedecer à realidade. Como é que a realidade funciona? Mimetiza ela, porque se a realidade está funcionando, o teu software vai funcionar. É normal acontecer o seguinte, você fazer uma gambiarra para uma modelagem que não existe no mundo funcionar no teu software, e você vê que o teu software não consegue manter a consistência, porque o mundo está funcionando de um jeito, o teu software está funcionando de outro. O ideal é que eles sejam equivalentes, tá? Ter modelagens equivalentes ou semanticamente traduzíveis uma para outra. Né? Então a gente já falou que no Java, especificamente, a gente cria classes e depois cria objetos a partir dela. Tá? Coisas que podem não acontecer em outras linguagens, mas Java funciona desse jeito, tá? Tem vantagens e desvantagens nisso, a gente tem que aprender a entender como é que a gente usa as vantagens da linguagem a nosso favor, tá? E a gente viu que a classe tem atributos e métodos. A gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre eles agora, porque é o seguinte, tem uma forma de a gente descrever esses caras de modo que outras pessoas consigam entender melhor aquilo que a gente está vendo, o que a gente está falando e tal. E o ML é uma linguagem meio que universal para isso, tá? Obviamente nem todo mundo usa o ML, a UML pura, sei lá, puro sangue. A gente usa variações da UML, cada um usa a sua, tá? Mas no geral as pessoas meio que acertam. O que é? Elas fazem um retângulo com o nome de uma classe, elas colocam na parte... Aí esse retângulo é dividido normalmente em três, que tem um label, que é o título aqui, e duas etapas menores aqui e tal, onde a do meio seria a lista dos atributos que aquele objeto tem, e aqui embaixo a lista dos comportamentos ou dos métodos, tá? Lembrando, métodos podem ser funções ou procedimentos, eles não precisam, podem ser retornar void, não retornam nada, eles só executam a coisa e pronto, ou então eles retornam um valor, resultado da execução daquela função, tá? Mas quando a gente está conversando de objetos, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, quando você manda uma mensagem para o objeto, que você pede a execução de um comportamento dele, a execução é garantida. Não é necessário você receber alguma coisa em troca para saber que aquele cara foi executado. Ele foi executado, tá? A função tem uma confirmação da execução dela, que é o retorno. Mas o void, não retornar nada, não significa que a função deu errado. Se ela executou, executou, tá? A não execução de um método causa um erro. Então você não precisa se preocupar. Se a confirmação da execução dele não dá erro. Deu erro, aí você sabe que deu problema. Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Dentro da linguagem orientada a objeto tem essa característica. Tá? Então, legal, o que a gente tem que pensar então assim? É sempre o desafio na hora de modelar sistemas a gente quebrar ele em pedaços menores, tá? O que a gente faz isso? A gente tentar realmente transformar um sistema em blocos, esses blocos quebrar em subblocos, esses subblocos quebrar em pecinhas e a gente conseguir entender como é que cada uma dessas pecinhas funciona e modelá-las de forma que elas não fiquem muito dependentes uma da outra, que as peças sejam mais genéricas possíveis e independentes. Eu acho que é uma coisa bem legal falar. Nessa hora, essa parte de uma peça depender da outra, a gente tem um nome para isso, que é acoplamento, tá? Então a ideia é o seguinte, quando você constrói o sistema, a ideia é que cada peça seja um universo dentro dela. Ela não precise de outras peças para funcionar, ou se depender, dependa ao mínimo, tá? Então acho que basicamente a ideia que a gente tem. A gente pode querer que a nossa peça se comunique com outras? Sim. Só que uma coisa é comunicar-se, outra coisa é depender. E a gente vai tentar entender o que é a diferença entre comunicar e depender hoje na aula. Tá legal? Então, como é que a classe em Java a gente já viu? A gente dá o nome da classe. Uma coisa característica interessante de Java, assim, dentro da convenção da linguagem é o primeiro nome da classe a gente normalmente começa com letra maiúscula, tá? E a gente sempre faz tudo camel case. O que é o camel case? Começa com letra maiúscula. Quando você quer começar uma outra palavra, você quer fazer um nome de classe descritivo, você pode juntar várias palavras juntas de uma vez só. Só que o que você faz? Você não deixa elas separadas por espaços ou vírgula, coisa do tipo assim, não. Você separa elas por nada, cara. Você coloca uma letra, você junta elas e as palavras são separadas pela letra maiúscula que está começando cada palavrinha interna. Então o nome da classe ficaria no nome da classe. Aí é um padrão que a gente usa.
Tem melhores, tem piores, não sei, cara. Mas é uma convenção, então a gente segue aí pra não ficar muito fora da área da gente, tá? E aqui é que foi como a gente descreve a classe, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa classe aqui, eu vou bater ela aqui no VS Code pra gente fazer comentários sobre ela, tá? Então eu vou botar aqui no círculo, colocar aqui e tal. Vamos lá. Classe círculo. Lembrando, para quem está esquecendo aí, quando a gente descreve uma classe em Java, qual é o padrão também? O padrão é que você sempre mantenha os atributos na parte superior da definição da classe. É um padrãozinho. Você pode fazer isso em qualquer linguagem, tá? Mas assim, Java tem isso aqui e a orientação objeto a galera segue isso aqui normalmente, tá? Outra coisa importante, apesar de aqui no exemplo não estar descrito, Java é uma linguagem que tem o modificador de acesso aos atributos, tá? Quando você não coloca nada do jeito que está aqui, significa que esses atributos são públicos? Não, não significa que são públicos. Eles só são públicos se você colocar efetivamente public na frente, tá? Tá aqui, public. Public string nome, tá? Se você não coloca public, os atributos default dos atributos de uma classe Java são package. Significa, todo mundo que está nesse mesmo diretório ou no mesmo pacote dessa classe consegue ver os atributos dessa classe. Não significa que sejam públicos, tá? Isso é uma confusão que existe muito para quem programa Java, está começando a programar Java e tal, achar que quando você não fala nada, eu não falei nada, tudo é público. Não, não, não. É pacote, né? Tá liberado para todo mundo daquele mesmo diretório. Se você criasse um outro diretório e tentasse importar esse cara e tentasse usar, ele ia dar erro, porque ele ia falar, cara, você não está dentro do mesmo pacote da classe círculo, então você não pode acessar os atributos ou os métodos daquele cara. Então, esse é o primeiro comentário importante que a gente tem que falar sobre como a gente define de maneira assim inocente as coisas em Java, tá? Sem colocar modificadores de acesso. Continuando aqui, então. A gente tem aqui o nome da classe, o nome dos atributos e tem o nome dos métodos aqui que a gente colocou, que é o getDiâmetro e o getArea, tá? Vamos lá. Os objetos são as instâncias desse cara e a gente só cria objeto quando a gente usa um operador chamado new. Então, uma coisa importante, objeto ele só existe em tempo de execução. Então você não tem como fazer isso nada em tempo de compilação, de modo estático, não. Ele tem um ambiente chamado ambiente dinâmico de execução, que é onde os objetos funcionam, tá? Da mesma forma como o malloc do C cria um pedaço de memória, aloca um pedaço de memória dinamicamente, o comando new faz isso. Só que em Java não tem esse negócio de ponteiro, endereço base e tal. Ele trabalha de maneira bem transparente com passagem de valor e passagem por referência. É uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui também, tá? Aqui na classe principal a gente está vendo um negócio interessante aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui e a gente já vai executar aqui no nosso main aqui. Então, vou jogar aqui. Círculo, círculo. Deixa eu ver se vai rodar direitinho aqui. Vamos ver se eu estou no mesmo diretório. Círculo, deixa eu ver como é que está aqui a minha classe. Cadê o meu terminal? Círculo, círculo, ponto .java, main.java, public class void main. Vamos lá, o que está acontecendo aqui então? Eu tenho aqui a minha classe círculo. Opa. Eu tenho aqui a minha classe círculo. Ela tem um atributo string, tem um atributo posição y e posição x e tem um atributo high. Então, em Java a gente coloca normalmente o tipo antes e na sequência a gente põe o nosso atributinho. Os métodos, o nome do método, o tipo do método, que é aquilo que ele vai retornar, tá? A gente coloca o nome do método e a lista de parâmetros dele. E quando ele retorna, quando isso aqui é uma coisa diferente de void, você é obrigado a usar o comando return, tá? Aí aqui na classe main aqui, o que está acontecendo aqui?
tem um atributo aqui chamado nome. Se você olhar aqui na minha classe círculo, ó, ele tem um atributo nome também. Mas o que que o nosso programa, o que ele está fazendo? Ele criou um objeto. Aí esse objeto, a gente tem duas formas de setar. Opa, diminuir aqui. Tem duas formas de a gente setar coisas dentro desse objeto. Então, assim, uma delas é acessar o objeto diretamente como está aqui. Tá? Então, o que que ele fez aqui? Para cada um dos elementos que está aqui, a gente associou diretamente o atributo a ele. O valor do atributo a ele, que eu quero dizer aqui. Tá? Então, o que que ele fez aqui? Ele botou o carinha e tal aqui. Deixa eu ver aqui. Java C, main.java. Vamos ver o que está rolando aqui no meu terminal aqui. Java main, identify, single standard identify expected. Ok. Public class main, círculo, system.line. Tá faltando uma coisa importante aqui no meu código aqui, cara. Acho que não veio pra cá. Pronto. Agora vai rodar bem bonitinho. Pronto. Tá aí. Qual o comentário que eu dou isso aqui? Esse tipo de programação aqui é uma programação muito simples, tá? Não seria pensada para alguém que vem programar isso aqui de forma um pouco mais grandona, profissional. Quando a gente está falando aqui sobre esse exemplo aqui, qual o foco que a gente está querendo dar aqui? É que não existe objeto círculo até isso aqui acontecer, tá? Círculo é um tipo. Então você criou o objeto círculo, ele está aqui, ele tem essas características. O que eu estou dizendo para ele aqui? Os atributos dele são todo package, os métodos dele são todo package. Então todo mundo dentro do pacote dele pode acessar os seus atributos, tá? E ele fez bem simples aqui. Acessou o atributo da classe, por dentro, por fora, sem problema nenhum aqui. Foi a mini biblioteca matemática que ele criou aqui para fazer as coisas. Mas um detalhe importante sobre esse exemplo é, ele não está obedecendo uma das grandes pilares da orientação a objeto, que é o encapsulamento, tá? Então, o que o encapsulamento preconiza? Cara, que a gente, por mais que esteja aberto, a gente nunca deveria acessar um atributo acessando diretamente ele como membro do objeto. A gente sempre deve acessar as coisas por métodos, tá? Isso é uma coisa assim, não é da linguagem, isso é uma coisa da orientação a objeto. A orientação a objeto preconiza que você só acesse os atributos via métodos, tá? Então, só lembrando, apesar do exemplo estar aqui para dando um exemplo de criação de objeto, ele não está 100% seguindo todos os preceitos da orientação a objeto aqui nesse exemplo, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está setando os valores dos atributos e depois puxando eles aqui, tá? Então a gente está vendo aqui, aí assim, fazendo um raio-x para quem... Tipo, a gente às vezes aprende as coisas no dia a dia e não para entender o que está acontecendo em cada pedaço do código. Então eu acho legal vocês guardarem esses slides aqui como uma referência para vocês lembrarem, quando vocês quiserem dar uma refrescada, uma revisada, o que está acontecendo nessas pequenas coisinhas. Por exemplo, essa instanciação aqui está criando um objeto novo. Esse círculo aqui não é um objeto, ele está chamando um construtor, tá? A gente está acontecendo aqui uma atribuição, tem um monte de coisa acontecendo numa linha só, tá? Eu considero sempre uma boa prática de programação você evitar fazer muita coisa numa linha só, tá? Esse aqui é o básico que a linguagem Java permite que você faça numa linha só. Você podia até ter feito menos, mas eu digo assim, cada linguagem tem sua forma de programar. Tá? Em Java, essa aqui eu diria é o tradicional de operações que a gente executa numa linha só. Mas tem lugares que vocês vão ver que dá para fazer mais coisas, tem lugares que você não pode fazer tanta coisa assim. É aquele negócio do sotaque da linguagem que eu gosto de comentar. Bora falar sobre atributos agora, especificamente, para a gente entender a parte do tipo e nome. Os tipos do Java, eles são bem comuns, tá? Vocês vão ver que é uma coisa bem...
Não é uma coisa assim excepcionalmente complicada no Java de entender, tá? Os tipos básicos deles são inteiro, float, tem double, tem string, tem char e tem um boolean. Basicamente são os tipos primitivos do Java. Qualquer coisa fora isso aí é um tipo complexo. Mas a gente vai falar especificamente do atributo string, do tipo string, porque ele é um cara diferenciado na linguagem Java. Apesar de ele ser uma classe, o Java vai fazer todo o esforço possível para você, desenvolvedor, usar ela como se fosse um tipo primitivo. Isso é uma coisa bem legal do Java, tá? Que ajuda muita gente a fazer muita coisa, porque em C e C++ não tem essa colher de chá não, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante, os atributos de uma classe, eles podem ser dinâmicos, que eles pertencem aos objetos que são criados, ou eles são estáticos. Quando você coloca a palavra static na frente, tal, significa o seguinte, são os atributos que ele não está em objeto. Ele não vai aparecer em objeto nenhum, ele é um atributo que vai ficar pertencente àquela classe de ativos. É um negócio bem engraçado, mas eu vou dizer assim, é como se fosse um representante legal deles que fica lá. Você não criou objeto, mas o representante está sempre existente dentro da biblioteca. Vocês vão ver que é muito normal algumas coisas estáticas estarem em bibliotecas, do tipo a biblioteca math. Tu não precisa criar um objeto math para poder acessar coisa da biblioteca. Você não precisa criar um objeto integer ou um objeto float para poder fazer cast, alguma coisa do tipo. São operações que estão implementadas como estáticas dentro daquela classe. Você vai no representante dela e executa alguma coisa, que é algo que a gente gosta de fazer eventualmente aqui dentro do objeto, tá? Aí ele está explicando que cada objeto tem a sua referência na memória única. Essa referência é o endereço do objeto. E uma coisa interessante, você não precisa criar IDs para os objetos, tá? Não precisa não, o Java cria automaticamente, você nem sabe que ele existe. Mas todo objeto tem um ID automático do Java, que identifica onde na memória ele está. Por quê? Você pode ter dois objetos do mesmo tipo, com os atributos com o mesmo valor. Tá? Vão ser iguaizinhos, é como se fossem dois produtos, sei lá, feitos iguais um ao outro. Tipo, duas chaves, dois negócios e tal. Mas eles estão em lugares diferentes no espaço, né? Esse ID que o Java gera seria o análogo a isso, tá? Ele permite que duas coisas iguais existam, mas por que elas não são a mesma coisa? Porque ela tem uma coisa que difere entre elas, a posição no tempo e espaço. Aí esse ID que o Java gera para eles, tá? Então, a gente tem isso que é natural da linguagem Java, você pode ver esse ID, mas ele não aparece explicitamente, tá? Então, assim, eu digo assim, ignorem, curtam que o objeto está diferente, está lá na memória rolando, tá? Então, cada um desses caras aqui são caras diferentes e quando você coloca o nome do objeto em algum lugar, por exemplo, aqui no nosso endereço aqui no main, esse circ aqui que está aqui não é o nome do objeto. Isso aqui é só um apelido que a gente está dando para referência na memória onde o objeto está. Tá legal? Tanto que se a gente fizer uma certa operação aqui, vocês vão ver uma coisa engraçada acontecendo. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Não, é isso aqui que eu quero não, cara. Ó, eu vou imprimir o objeto. Tá? Eu vou imprimir o objeto. Olha o que vai acontecer. Cadê? Sai daí, rapaz. Deixa eu tentar imprimir aqui. Ah, tá faltando ponto e vírgula. Olha aí, ó. Ele tá aparecendo isso aqui, ó. Esse arroba é a referência, tipo assim, a máquina virtual Java. Lembrando, a gente não está trabalhando na nossa máquina, é a área da memória da máquina virtual Java. Então ele está dizendo que existe um objeto do tipo círculo nesse endereço de memória da máquina virtual Java. Tá? É uma referência, isso aqui é só uma referência. Então, se você ponto nome, é o ponto nome desse intervalo de memória, a posição X desse intervalo de memória, tá? Então a gente está sempre trabalhando com os intervalos de memória
da máquina virtual Java. Então, a gente nunca pode perder isso de perspectiva quando a gente está programando em Java. É sempre a máquina virtual Java na qual a gente tá atuando aqui o nosso código e os comandos de entrada e saída são sempre referências a ela, tá? E aqui tem a parada do estático, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou colocar um atributo estático aqui, da forma como ele botou aqui no exemplo, ó. Tá, então, colocar static aqui, static int, contador, tá? Sai daí, rapaz. O que esse cara vai fazer? Então, esse cara aqui agora não é um método dos objetos, tá? Os objetos não vão ter esse valor contador aqui, do jeito que está aqui, tá? O que eles vão ter? Eles vão ter somente os atributos que não são estáticos. Porque isso é bem separado na linguagem. Mas olha uma coisa que é legal que a gente fazer aqui. Esse cara, ele pode ser modificado independente de você ter valores para ele ou não, num objeto que está colocado lá dentro do código. Então vamos supor aqui no main, tá? Eu posso imprimir aqui, ó. Esse aqui é o circ, é o nosso cara. Se eu tentar acessar ponto, cadê aqui? Contador, vocês vão ver que não aparece aqui no meu, ó, contador. Esse cara aqui é um objeto, ele está fazendo aqui, ó, o campo estático círculo contador deve ser acessado de uma maneira estática. Eu estou tentando acessar ele de um objeto, tá? Como eu estou tentando acessar ele de um objeto, quando eu tento imprimir ele, deixa eu salvar aqui, vou compilar JavaC, aí ele dá erro tal, porque ele fala, cara, não tem esse maluco aqui. Agora, se você coloca círculo, aí ele não vai reclamar. Você vai compilar aqui a linguagem, ó. Cadê o círculo ponto contador? Variável contador, salvei, cara. Salvei, mas vamos lá. JavaC main.java. Não salvou o círculo.java. Ah, falei, obrigado. Opa. Por que essa minha telinha tá sempre abrindo aqui no fundo? Deixa eu botar aqui. Pronto. Agora vai. Opa. Java main. Esse zero aparece aqui. Agora, se a gente colocar aquele cara aqui colocar o circ de novo aqui, vamos compilar agora pra gente ver ele dar o errinho certinho que eu quero aqui. Java main. Você tá sempre acessando e você vai ver que tá toda hora o VS Code tentando te dar um alerta aqui, dizendo, cara, isso aí não é um atributo dessa classe e tal. Porque ele não quer que tu ache que tu tá acessando uma coisa exclusiva de um objeto. Que esse é o problema todo que um desenvolvedor que não está acostumado a lidar com ambiente estático e dinâmico pode rolar. Mas o que é o bacana de a gente usar um método estático? É que, como ele é independente de objeto, ele existe, independente dos objetos estarem escritos, você pode criar, tipo, pequenos sistemas de controle do que está acontecendo. Por exemplo, toda vez que alguém criar um objeto, você pode, tipo, da new, você pode incrementar um contador da classe, aí você sabe quantos objetos daquela classe foram criados. Pô, um negócio legal. Ou você pode criar um contador sequencial. Cada objeto que é criado recebe um contador da vez que... Assim, você foi criado... Qual a ordem que você foi criado? Eu fui criado no 3, foi criado no 4. Você depois pode ordenar os objetos pela ordem que eles foram criados. Pô. Então, isso é uma coisa que atributos estáticos de uma classe permite você realizar, que no contexto dinâmico sozinho seria um pouco complicado. Não dizer que é impossível, mas seria um pouco complicado. Esse cara ele já ajuda pra caramba quando você tá dentro desse ambiente. Então, eu acho bem legal a gente saber usar esses caras aí, porque são ferramentas, tá? Pronto, agora tá direitinho. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Tá. Aí o que ele tá falando aqui, ó, atributo valor 3, o número círculo, todos os objetos vê esse cara no mesmo valor. E o que é interessante, se você altera esse cara, todo mundo vê essa alteração, porque esse cara não está nos objetos, ele está fora daquela classe, tá? Então, um atributo estático tem essa característica. Você não pode criar a ilusão de que ele é do teu objeto, tá? Ele está fora do objeto. Ele é acessível, tá, mas ele está fora do objeto. E você vê que não é de pragmático você manipular ele como se fosse um atributo, tá?
Tanto que você viu o S-Code aqui fazendo esforço para eu não fazer isso. Apesar de, em tese, não causar erro nenhum. Mas é uma má prática de programação orientada a objeto. Tá legal? Ele tá mostrando que se você mudar ele, todo mundo muda de lugar e tal. Quando que a gente deveria usar, então, atributos estáticos? Nessa situação de criar comportamentos, tipo métodos de biblioteca, retirar alguma coisa, fazer uma contagem de alguma coisa e tal, que você acha que não precisa de um objeto para ter esse comportamento disponível. 2. Você quer fazer algum check nas coisas que estão rolando em tempo real, quantidade atual de serviços e tal. Imagina que, assim, dentro do ambiente mobile, o que eu gosto de lembrar para vocês. Na época que eu comecei a desenvolver mobile, sempre tinha esse negócio da memória. Sempre tinha esse negócio do processador ser uma coisa preocupante pra gente. Talvez você, como desenvolvedor, possa querer fazer certo tipo de concessão do tipo, cara, a partir de um certo momento, eu não quero permitir que tenha mais instâncias de uma certa classe aqui, porque senão vai sobrecarregar um certo dispositivo, ou vai consumir mais memória e tal. Então você pode limitar, tipo, olha, o meu cliente aqui, o meu software, ele só aceita, por uma questão de desempenho, ele só pode acessar 5, só pode ter 5 sockets conectando com ele simultaneamente num determinado momento do tempo. Legal. Então você pode criar uma variável estática, entendeu? Que é a quantidade de sockets simultâneos que estão abertos. Então, toda vez que alguém fecha algum, tal, decrementa, aumenta, tal, alguma coisa do tipo assim. E toda vez que chegar nesse topo, você dá refuse na conexão e tal. Então é uma coisa que fica externa aos objetos. Então você pode criar também mecanismo de controle usando variáveis estáticas, que eu acho uma coisa bem legal, tá? Então, na época que eu estava programando, a gente não permitia uma certa quantidade de recursos ser liberados simultaneamente. Toda vez que eu executava, aí alocava um cara lá, desalocava, aí decrementava. Então, a gente tinha tipo como se fosse uma pilhazinha de contagem só, para não deixar estourar, para não cair alguma coisa da conexão e tal, a gente mantinha esse cara funcionando usando variáveis estáticas. Então, é um uso que vocês podem ter. Quando a gente programa para mobile, quando a gente programa embarcado, galera, a gente não pode programar pensando que a gente está programando igual num desktop, num servidor. É um mundo onde, quando você pensa em economizar recursos, você torna o teu software um pouquinho mais eficiente. Por quê? Você está num mundo onde você tem descarga de bateria, você está num mundo onde você tem gasto muito grande de energia e outros recursos quando você adquire sinal GPS, quando você adquire sinal Bluetooth, quando você adquire sinal Wi-Fi. Então, certas coisas que a gente nem pensa muito no mundo web, no mundo back-end e tal, eles deveriam ser bem pensados quando a gente está pensando em mobile, tá? E quando é mobile embarcado, você vai embarcar um Android numa plaquinha, um Android num carrinho, alguma coisa do tipo assim, mais ainda. Então, a gente fica, eu digo assim, mais consciente do hardware que a gente está em volta quando a gente começa a programar no mundo embarcado. Então, acho que é uma coisa legal de lembrar. O que é um atributo constante dentro do Java? É aquele que, se você colocar const nele, cara, ele vai te dar um aviso bem grande que tu tá mexendo em uma coisa que não deveria mudar, tá? Uma coisa que eu gosto de falar que é a gente tentar seguir convenções, porque as pessoas que também vão olhar o teu código depois vão entender o que você quer dizer. Quando você usa constantes, a ideia é que você usa para armazenar valores que vão ser úteis para fazer algum cálculo, um índice que é fixo, um fator de correção que é fixo, ou clássicos, tipo o pi, o número de Euler, coisas do tipo assim, o raio de alguma coisa e tal. E você sempre vai colocar eles todos com letra maiúscula, tá? E você sempre coloca eles... A gente não usa camel case, a gente usa todo mundo caixa alta e a gente separa as palavras por underscore, tá? Então, isso aqui é uma convenção. Eu posso não seguir a convenção? Pode. Mas eu acho que você não vai ser um cara muito convidado para as festinhas de final de ano se você começar a quebrar as convenções por simples vontade de querer ser diferente, cara. Não, acho que nessa hora aqui jogar em time, jogar em grupo vale mais a pena, tá? Então eu acho que é legal pensar nesse tipo de convenção. Isso aqui, ó, o que significa isso aqui então? É uma variável estática, entendeu? Que não pode ser mudada, tá? Final. Então a gente tem essa estrutura. Então todo mundo no código, quando tenta acessar, eu quero saber qual é o número do pi que a gente vai usar aqui
O sistema inteiro. Pô. Por que isso aqui é legal? Porque uniformiza. Evita de uma pessoa usar um valor, esse cara que usa outro, usar uma pressão diferente e tal. Então, é uma boa prática de programação, tá? Lembrando, a gente pode mudar os objetos, tá? Quando a gente muda o valor do estado interno deles. O estado interno de um objeto é o atributo que ele tem. Quando você programa bem orientado a objeto, a única forma de alterar o atributo de o estado interno de um objeto é mandando uma mensagem para ele. O que é mandando essa mensagem? Você manda para um método que altere esse atributo. É a forma correta. Quando você acessa diretamente um atributo e troca o valor dele, aí você não mandou mensagem para ele, você alterou o estado do objeto sem mensagem, tá? Esse, em tese, não é uma boa prática de programação orientada a objeto, mas a gente sabe que o mundo é selvagem, cara. Bora falar sobre métodos agora. Então, aí especificamente sobre métodos, a gente tem que lembrar o seguinte, eles podem ser funções ou procedimentos. Aí, como comentei antes para vocês, né, funções retornam alguma coisa, procedimentos não. Executam uma espécie de algoritmo, uma lógica, qualquer o que vocês podem dizer aí e tal. O objetivo deles, básico, mais simples possível, os gets e sets. Então, tanto que vocês olharem, as bibliotecas, como tem aqui, elas já são preparadas para fazer isso quando você programa uma biblioteca orientada a objeto. Tipo, você está bem aqui, ó. Olha como é que você sabe que é um negócio tão popularizado que você pode chegar aqui e fazer o seguinte, pô. Cadê aqui o refactor, cara? Tem aqui, eu acho que esse aqui, se eu fizer esse aqui, acho que dá pra fazer aqui. Tem o refactor. Extrair interface. Você pode criar interface, acho que aqui tem o create source action, acho que aqui tem get, tá aqui. Generate get setters. Aí tu seleciona, o que tu quer? Eu quero fazer o get set pra essa galera toda aqui, ó. Enquanto esse cara aqui é estático, não. Pô, tá aí, ó. Ele já criou o get set pra todo mundo. Porque, em tese, essa é a forma de orientar o objeto de programar, tá? Você tem os seus atributos aqui. E para cada um deles tem o seu get set. Uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Vamos lá, uma coisa importante. Eu tô botando o estático aqui de volta. A gente, professor, o get set tudo é público? Não, meu garotão, não é. Normalmente os gets são públicos. Os sets, você tem que definir se faz sentido o set ser público. Por exemplo, o que eu vou dizer para vocês? Por exemplo, vamos supor que você está modelando uma classe, tipo, uma classe aluno, uma classe pessoa. Aí tem um atributo CPF. Aí tu lá, pô, não, atributo CPF, get set pro CPF. Aí quando tu segue aqui a biblioteca, ele põe tudo público. Aí tu pensa assim, cara, qual é a hora que a gente seta o CPF de uma pessoa? Na hora que a gente cria a pessoa. A gente muda CPF de pessoa depois que ela foi criada? Cara, em tese não, cara. Não se cria, deveria dar um erro, não deveria criar não. Na verdade, se tiver que mudar o CPF de uma pessoa depois que ela foi criada, o certo é apagar aquela pessoa e criar ela com o CPF correto, não ficar alterando o CPF dela, porque não existe alterar CPF. Então, tu teria o set CPF privado, pô. Entendeu? Ele só seria executado no construtor da pessoa. Mas depois que foi criado, você não muda mais o CPF. Então, até os sets você tem que ter crítica sobre eles. Os gets, aí tu pensa assim, esse atributo aqui que eu tô vendo, ele precisa ser visto de fora da classe? Não. Então põe o get também privado. Tem atributos que o get só é usado dentro da classe, tá? Tem pessoas que não estão acostumadas a programar orientado a objeto, o que elas fazem? Elas acessam dentro da classe do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, sem usar método, tá? Isso aqui é considerado quebra de encapsulamento, tá? Porque ela está acessando ainda um atributo usando esse cara. Em tese de orientação a objeto, a única forma de você acessar um atributo é usando o método setGet dele, tá? São os únicos métodos que, em tese, teriam a autoridade de escrever e ler diretamente um atributo de uma classe. Qualquer outro método, qualquer outro ente só poderia acessar ou modificar um atributo usando o método getSet, tá? Isso aí cria uma camada de desacoplamento entre o uso do atributo e o atributo. Porque você pode depois trocar o atributo, trocar a codificação dele, criar um verificador tal,
e não modifica nada, tudo que está acontecendo dentro da classe. Então, esse desacoplamento que a gente vende muito que tem que acontecer entre os entes fora da classe, ele também deve acontecer dentro da classe, para uma boa programação orientada a objetos ser desenvolvida, tá? Mas assim, como eu falei para vocês, nem tudo que a gente fala que é legal dá para acontecer, né? A gente tem correrias no dia a dia, tá? Conversão do nome dos métodos. O nome do método, cara, normalmente um verbo ou uma expressão verbal assim que diz o que o método faz, tá? Pessoal, a gente não precisa economizar no nome do método. A gente pode fazer o mais explícito possível. É nessa hora que a gente vê o talento das pessoas de dar nome para as coisas, tá? Então, esse aqui é o método tipo getArea, beleza, char, tal, e assim por diante. Existem certas convenções que vão entrar dentro do mundo empresarial, tá? Tipo, tem empresas que têm convenções para as coisas. Tipo, lá na Nokia, quando eu desenvolvia coisas para Nokia, lá dentro do NDT, tinha uma convenção de como usar o nome do atributo, o nome de classe interna, o que era classe local, o que era classe global, não sei o que, tal. Tinha um manual, você tinha que seguir. Ponto. Tá? Então, tem coisas que são originais, tem coisas que são específicas do lugar que você trabalha. Eu digo, cara, na falta, uso geral. Caso a empresa tenha já uma regra, uso da empresa para manter o teu emprego. Legal pra caramba, né, professor? Pô, é muito legal. Tá? Da mesma forma como a gente tem os atributos estáticos, a gente também tem os métodos estáticos nas classes. Então, é aquele cara que você pode executar independente de ter uma instância. É a mesma lógica. Não é à toa, tá, pessoal? Se vocês forem pensar bem, atributos e métodos não tem uma mudança, eles são todos atributos de uma classe, tá? Uns atributos de estado, porque guardam coisas, outros são atributos de comportamento, que realizam coisas, mas de maneira bem genérica, a classe tem atributos, tá? Então, o estático vale tanto para método quanto para valor, tipo, tá? Então não muda nada, tá? Então esse aqui é o ponto todo. Tá aqui o método pertence, tipo um método que ele diz se dois pontos pertencem a um círculo tal, dado o raio que você passa para ele, tal, alguma coisa do tipo assim. É uma biblioteca, você não precisa estar com aquele cara lá dentro, tá? Exemplo aqui, o método raiz quadrada, tá? Isso aqui tá dentro da biblioteca math, dentro do código fonte da linguagem Java. Cara, olha lá como é que é feito. Então, public static double, aí return struct math, aí te chama lá essa classe aqui que está dentro do struct math, como que ela executa as coisas estaticamente, tá? Olha uma coisa legal, né? Ó, o modificador nativo indica que o método é implementado em C e C++, porque essa é a forma como o Java é implementado. Tá? Então, por isso que não é à toa que vocês veem C++ também no DevTitans, tá? Porque o Java e o C e C++ têm uma ligação muito grande, tá? Porque o Java é implementado em C++ e em C, tá? Tem coisa em C e C++, na verdade tudo é C, né? Então, beleza. Então, por quê? Porque o Java tenta ser eficiente dentro da maneira dele ser eficiente, dentro do bytecode e tal, essas coisas, mas é na hora de ele realizar essas coisas dentro da máquina virtual. Então, a gente dentro do DevTitans tenta passar isso para vocês, e por isso que vocês também vão ver C++ de uma profundidade um pouco maior do que vocês viriam no curso tradicional. Porque é necessário entender como a gerência de memória ocorre aí para vocês entenderem as consequências de algumas coisas que a gente precisa realizar dentro do trabalho que a gente faz quando a gente está fazendo alguma personalização, tá? Sobrecarga de método. O que é uma sobrecarga de método, professor? É o seguinte, quando você, assim, as linguagens orientadas a objetos permitem que você tenha métodos com o mesmo nome, mas nunca métodos com a mesma assinatura. Aí, pessoal, o que significa assinatura de um método? Então, a assinatura de um método é uma mistura de algumas informações, tá? A primeira coisa que você tem que lembrar sobre um método é o modificador de acesso dele, se é público ou privado, tá? O segundo é o tipo que ele retorna, tá? Então vai retornar, sei lá, inteiro, int. Então, esse int é uma parte do nome do método. Aí tem o nome do método, sei lá, colocar realiza cálculo.
Faz parte do nome do método, tá? Aí, assim, o nome do método é só esse cara aqui. Isso aqui é importante para a linguagem? Cara, para ela não. Para ela o importante é isso aqui, ó. Os atributos que ela recebe. Se você passa um boolean, esse cara aqui virou a assinatura desse método, tá? Porque o que é que acontece? O que é esperado? Você pode ter vários métodos com o mesmo atributo, mas você nunca, com o mesmo nome, mas você nunca vai poder ter vários métodos com a mesma assinatura, que é o nome do método mais um tipo que está aqui. Tipo, eu realizo cálculo booleano, eu só posso ter um, se eu tiver outro vai dar pau. Agora, eu posso ter o realiza cálculo inteiro? Pode. Realiza cálculo float? Realiza. Eu posso ter o realiza cálculo 2 booleanos? Pode. Você está toda hora trocando a assinatura, mesmo mantendo o nome do método igual. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar que é muito normal e é muito útil dentro de programação orientada a objeto. Aí a gente vai ver um negócio mais legal já já, que é quando a gente usa esse cara aí para flexibilizar a forma como a gente inicializa uma classe, tá? Se vocês olharem como o Java usa isso aqui, é a torta e direito, tá? Os métodos que tem dentro da biblioteca do Java são muito sobrecarregados, tá? Ou a gente chama de override em inglês. Então, assim, você está usando ele bem bacana e o print é um dos caras que é um exemplo desse cara funcionando, tá? E aí a gente vai falar agora da forma como inicializa as classes, que é o método construtor e destrutor. E uma coisa legal o método construtor é o cara que você chama quando você dá o comando new, você chama o construtor. Professor, mas aqui no seu exemplo, o senhor criou a classe círculo aqui na main e não tem construtor nenhum para ela aqui na sua classe círculo. O Java faz um negócio para você. Quando você não fornece uma implementação de um construtor, o Java cria um grátis para ti, cara. Zerado. Mais nada. Tá? Um 0.800 para ti. Vazio. Não tem nada nele. Pô, professor, não tem nada nele. Não tem nada nele, cara. Mas assim, é de graça, cara. Então, para de reclamar. Entendeu? Professor, e se eu quiser criar? Aí você pode criar. Você vem aqui, public. Aí você coloca círculo. Aí, em tese, esse cara aqui é o cara que o Java cria para ti de graça. Ó. Ponto e vírgula. O Java cria esse construtor para você, tá? Esquece esse contador aqui, isso aqui é coisa. O VS Code ele tá muito espertão na vida dele. Ele cria esse cara aqui vazio para você, tá? Se você não criar nada, tá? Mas você pode criar outros. E aí vem as primeiras recomendações de boa prática de programação orientada a objeto. Primeira coisa, você pode ter mais de um construtor. E eu digo assim, é até recomendado em certos casos que você tenha vários, tá? O que significa isso? Você vai ter o construtor, que a gente chama de construtor geral, que é aquele que cria tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Você tem um construtor geralzão, tá? E depois você faz os construtores específicos. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse exemplo aqui do ciclo é bem legal. Deixa eu copiar ele para lá para o nosso exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui o meu método estático e tal. Aí, outra coisa que eu vou comentar, que tipo uma regra não escrita das ruas, né? Quando você cria um construtor, o ideal é que você crie primeiro o construtor que, tanto que o VS Code já tentou fazer aqui para mim automaticamente, tá? O que ele tentou fazer aqui? Ele tentou criar um construtor que é o geralzão. Você vê, eu tenho 4 versões aqui de construtores, tá? Qual o objetivo disso? Esse construtor aqui, ele recebe todo mundo por parâmetro e coloca aqui, tá? Olha como é que eu normalmente gosto de ensinar meus alunos orientados a objeto. Acho que ponto, set nome. Aí ele já trocou tudo, ó. É dessa forma aqui que eu na verdade, vou dizer para vocês, é que eu gosto que um aluno programa orientado a objeto faça. Ele usa o set dentro do construtor, tá? Então, ele setou todo mundo aqui dentro. Aí os outros caras, o que está acontecendo aqui, que é bem legal, tá? Nessa hora aqui,
o cara passou alguns atributos, aí ele falou, pô, professor, tem um nome que ele não passou aqui, tá? E eu queria que fosse inicializado. Então esse cara aqui, o que que ele faz? Ele chama o dis, ponto. Aí ele não vai setar esses atributos, ele vai chamar o construtor círculo. Aí sim, é o dis, ponto. Aí ele vai começar a passar, ele vai setar cada um dos atributos desse cara usando o construtor geral. Aí, esse construtor geral, tipo, que esse cara aí? Ah, ele vai colocar aqui o post x, o nome. Qual é o nome que esse cara ia passar aqui? Sem nome. Ó, esse construtor aqui, ó, ele usou esse maiorzão aqui. Olha como é que é bacana isso aqui, pessoal. Quando você coloca isso aqui, o que que garante para você? Que você coloca um valor default para inicializar o atributo. Você não deixa o atributo sem inicialização. Por mais que a gente saiba que a linguagem Java inicializa um cara com os valores o valor default do tipo, para você controlar o teu desenvolvimento de software, é interessante você colocar um valor default que não é o valor da linguagem, para você saber que isso aqui foi inicializado por mim, foi criado num lugar que eu gerei. Não, isso aqui foi criado num lugar fora, cara, porque tá inicializado diferente do que eu inicializo dentro da minha classe. É porque às vezes acontece, pessoal, em alguns sistemas orientados a objeto, a pessoa precisa criar o objeto com um certo padrão. E um desenvolvedor que entra no projeto depois, tá lá no outro módulo, tal, preciso criar um objeto daquele tipo, cara. O que ele faz? Ele vai lá e dá new, cria o objeto, tal, define, cria o objeto e usa lá. Aí o que acontece? Aquela definição, aquele default que era para vir, não veio naquele lugar, e aí isso causa problema. Então o normal é você travar. Você cria o construtor geralzão e os outros construtores usam versões desses caras aqui. Então, da forma como está aqui, ó. Esse cara aqui, ele inicializou todo mundo que recebeu o parâmetro. Aí, eu tenho uma forma de inicializar o meu método, o meu círculo aqui, onde a pessoa só passa o raio. Quando a pessoa só passa o raio, significa que ele vai começar o cara da origem. Aí você já inicializa do jeito que você quer. Não, eu não vou passar atributo nenhum, então eu vou criar um círculo que não tem raio da origem. Aí a pessoa vai setar as coisas depois lá dentro dela. Então, você começa a criar regras para dentro do teu sistema. Esse caso aqui, ó, como é que eu faria esse cara aqui? Eu faria assim, ó. Diz. Do jeito que ele fez aqui, ó. Sem nome. Aí cria raio. Então esse cara aqui criou o cara dentro da origem. E esse cara aqui, ó, já criou o cara. Diz ponto. Opa, volta. Colocar diz ponto. Vai inicializar todo mundo de 0 aqui. 0, 0. Pronto, tá aí, ó. 0, 0, 0. Então, esse aqui é um exemplo de a gente inicializar as coisas. Ainda vou botar o sem nome ali também, cara. Sem nome. Tá aí. Então, isso é uma forma de você controlar a inicialização do teu objeto, tá? Eu digo o seguinte, pessoal, para hardware, eu acho isso aqui quase que mandatório. Por quê? Se você instancia um objeto que vai estar associado a um dispositivo, pode ter certeza, o dispositivo tem parâmetros de funcionamento. E alguns parâmetros de funcionamento não funcionam com o valor default de um tipo, tá? Então, tu vai começar com um resistor de variável que você vai controlar dentro do teu objeto. Tu não pode começar com 0, cara. Então esse é o objetivo dessa parada, tá? Então quando a gente programa orientado para hardware, isso aqui é nosso auxiliar, isso aqui ajuda a gente a evitar um monte de dor de cabeça, porque a gente desacopla a linguagem de programação do hardware. Isso aqui ajuda a gente a manter eles um pouquinho mais unidos, tá? Então usem isso aqui a favor de vocês. Então a gente pode usar sobrecarga de construtor para garantir valores default, para a gente garantir homogeneização da interface, vai estar tudo usando sets e tal. Então, eu acho muito legal essa estratégia de você ter o construtor geralzão e os construtores personalizados. O cara não quer inicializar nada?
Ah, o cara quer colocar só um. Ah, o cara quer colocar só dois, tal. Beleza, mas todo mundo passa por esses caras aqui. Porque nesses sets aqui, você pode fazer checagens. Você está dentro de um certo... Ah, o cara tentou dar 7 no atributo X, mas dentro do nosso sistema não tem X maior do que 200, pô. Já evitaria dar um problema aqui de estouro de domínio, que eu gosto de falar, tá? O que é estouro de domínio? Dentro do teu hardware, tu tem sei lá, uma tela, alguma coisa do tipo que vai até um certo tamanho, tá? Aí o que acontece? Alguém passou como parâmetro um valor maior do que aquele tamanho. Você pode reduzir para o tamanho máximo e mandar um alerta, cara, olha, foi passado para cá um parâmetro fora do negócio. Ou você pode lançar um erro, que seria até viável. Porque tem sistema que tem parâmetro de robustez. O que é parâmetro de robustez? Quando ele recebe um valor errado, ele continua funcionando, mas ele alerta que houve uma tentativa de causar problema nele. Tá? E tem sistemas que eles não podem trabalhar se tiver alguma coisa errada chegando para eles. Alguns sistemas críticos, assim, eles preferem não funcionar do que funcionar com um parâmetro errado. Aí, então ele derrubaria. Lançaria uma exceção e entraria no modo de alerta, alguma coisa do tipo assim, tá? Então, isso aqui são coisas que a gente tem que lembrar que acontecem dentro desse tipo de sistema, que esse tipo de mecanismo aqui ajuda a gente a reforçar essas regras de negócio do teu sistema, dependendo da tua arquitetura. Assim, o drive da minha arquitetura é robustez, o drive da minha arquitetura é economia de energia. Eu gosto de falar isso porque quando você trabalha com sistemas embarcados, você tem certos drivers. Pô, qual é o driver? Cara, é minimizar a quantidade de comunicações. Então, diminuir o uso de GPS. É o driver daquela arquitetura. Ela tem que se localizar usando o mínimo de GPS possível. Então, você usa esses caras aqui para te ajudar nesse tipo de regra que você precisa seguir dentro do teu sistema, tá? Então tá, aí tá aqui o exemplo que eu falei para vocês, né? Reutilizar os construtores, utilizando eles sempre, tá? Vocês viram que eu consegui transformar esse exemplo aqui no sistema, num cara mais orientado a objeto, a forma que me deixa mais tranquilo, tal, que é bem legal, tá? Lembrando, ó, mesmo esses caras aqui estando abertos no pacote, a gente continua conseguindo manter o parâmetro dele direitinho funcionando, tá? Obviamente eu ficaria mais confortável colocando tudo private ali em cima. O que é esperado também nos sistemas dessa natureza, tá? Método destrutor. Vamos falar sobre destrutor. Cara, destrutor, dentro de Java, não é uma coisa tradicionalmente utilizada, porque você não controla a hora que ele passa, tá? O que acontece? Ele tá passando toda hora lá, tá? Então a gente... Mas assim, qual o problema de você tentar usar o finalize? É que assim, como você não controla, você pode achar que ele vai executar e ele não executou. E esse é o principal problema de uma biblioteca. Você executa o comando achando que ele fez aquilo que ele fez e executa outro assumindo que aquilo aí aconteceu de maneira correta. E se ele não aconteceu? Aí como o pessoal do Java não garante isso, entendeu? Como ele está falando aqui, Java não garante quando o método será chamado. Você deixa para fechar um arquivo nele, por exemplo, o arquivo não pode ser devidamente fechado. Olha o problemaço, entendeu? Aí você vai usar o arquivo e corrompe o cara de alguma forma. Então acontece uma script nele na hora que você não queria. Então o método destrutor a gente tradicionalmente não usa em Java. Mas o coletor de lixo dele é bem eficiente. Então, mas você pode forçar o coletor de lixo a funcionar em certos momentos, porque ele está toda hora executando, tá? Tá toda hora executando. E tem algumas coisas que, tipo, ele passa procurando objetos sem referência e funciona. Mas, professor, eu queria meio que não deixar uma coisa implícita para ele. Eu gosto de programar explicitamente e tal. Então, o que você pode fazer? Você explicitamente remove a referência de alguém. O que é? É você colocar a palavra null numa variável. Tipo, nesse caso aqui, ó. No meio aqui. A gente criou aqui, ó, a variável, o método, quer dizer, o objeto circ ali, tá? Mas se você pegar circ e colocar, setar null nele, o que aconteceu aí? Opa.
Esse cara aqui, basicamente, está avisando o nosso coletor de lixo. Cara, logo que tu passar, remove esse maluco daí, tá? O que ele tá querendo dizer aqui, ó? O objeto circ foi removido, mas ainda existe na memória. Mas como você colocou no aqui, o endereço original daquele cara perdeu-se. Não existe mais. Se tu tentar acessar ele de novo, vai dar um null pointer exception, como ele está dizendo aí, tá? Então, esse cara aqui é simplesmente para obrigar o cara a ser removido da memória. Fala, Valdomiro. Opa, no C++ a gente tem os smart pointers da vida, né? O Exato. shared pointer, o unique pointer. O garbage collector vai funcionar mais ou menos como eles? Ele vai ter o contador de referência, ou quando sair do escopo ele vai rodar com certeza? Assim, ou não é certo que ele vai rodar? Não, assim, o que é garantido pelo coletor de memória? Dentro aqui desse método, aqui você garante que ele vai tentar remover o mais rápido possível, mas não tente, se tu acessar provavelmente a referência, se tu pegar a referência e tentar acessar, o objeto talvez esteja lá. O que é garantido é que quando esse bloco de código, onde o cara foi criado, esse contexto aqui foi criado, acabar, eu não estou falando do método, é o contexto. Vamos supor que tu criou um for, um while, um if, e dentro daquele bloco ali, ele terminou de executar. Aí quando terminar, cara, acabou, aquela referência sumiu. Esse ele garante. Entendeu? É a única coisa que é garantia do Java. Acabou o bloco de código, aquele cara ali não pode mais ser recuperado. Aqui dentro ainda pode estar um lixo, ainda pode estar se fosse um socket, fosse uma porta, alguma coisa, ainda estaria aberto. Você não conseguiria acessar ativamente, mas estaria lá. Mas fechou o bloco, aí o Java ele já vem com a degola certa, entendeu? Então, isso é uma garantia de que o destrutor vai rodar, então, nesse caso. Nesse caso aqui sim, tá? Nesse caso aqui sim. Mas Se você se não é, não não é padrão a gente implementar destrutor para o Java, a gente normalmente faz um cleanup da vida? Sim. Implementa lá e chama manualmente. Na verdade, você não controla isso em alguns momentos, tá? Tipo, o único lugar que eu vi que a gente conseguia controlar isso era em servidor de aplicação. Tipo, JBoss. Tipo, no JBoss, porque você controla a máquina virtual do JBoss, aí você pode dizer para ele, cara, qual é a hora que tu tem que passar o coletor ou a frequência que tu pode passar. Não vai ser uma coisa fora do teu controle. É uma coisa que tu já gerencia na máquina, entendeu? Entendi. Mas assim, a máquina virtual Java, talvez tenha configuração para isso, eu não sei como é que tá atualmente. Mas como eu programava muito em JBoss, eu fazia isso ativamente para garantir que ele não... É porque assim, quando o JBoss limpava a memória, ele ocupava muito processamento. Aí às vezes deixava o servidor lento. Então, para evitar de ele fazer isso tudo numa hora só, a gente configurava ele para fazer a leitura e a limpeza de cache de objeto o mais rápido possível. Então a gente diminuía a frequência de modo que, mesmo que a pessoa estivesse carregando muito objeto, não sei o que, papapá, ele estava limpando a memória e a gente tinha uma execução mais nivelada, uma carga mais nivelada no servidor. Do que tem do nada dá uns picos assim de uso, a gente, o que diabo tá acontecendo? A gente vai lá, pô, a gente não tá usando, não sei o que, aí fala, cara, vou dar uma olhada, ver se ele tá limpando memória. Cara, ele tá limpando memória, porque um monte de gente usou a interface agora e tal. Na época que a gente tinha muito swing, essas coisas que carregava muito objetinho, que ele ficava puxando. Normalmente o pessoal ainda colocava Eager como coisa no Hibernate e puxava muito objeto sem necessidade. Então tem muitas dessas coisas que aconteciam que era meio falta de leitura de manual misturando com casos de Murphy, né? Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. O que mais, cara? Tipo de dado, a gente já viu tipagem estática, tempo de compilação, tipagem forte, a gente já olhou os valores que a gente pode ter. A gente não tá numa terra sem lei como JavaScript, que pode qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento e tal. Ainda bem, né, professor? O JavaScript, ele foi pensado num jeito, tipo, eu sempre gosto de falar, cara, a única coisa que JavaScript e Java têm em comum são os 4 primeiros caracteres no nome da linguagem, cara. Fora isso, não tem nada a ver, cara. Nada a ver, maluco. Tá? São negócios completamente diferentes, usos diferentes e tal. E ela é o exato oposto do Java nesse aspecto, tá? Então, você tem tipos que são conhecidos em tempo de compilação. O JavaScript não tem tipo.
O tipo não é em tempo de compilar, é em tempo de runtime, porque precisa ter um valor entrando na variável para você saber o tipo dela. Isso aí permite qualquer loucura. Você tem tipo forte. TypeScript ainda não tem isso, é um tipo bem abstratão, tá? Dependendo daquilo que você quer, você pode trocar o valor da variável. Então, além da tipagem ser fraca, você, tipo... exemplos de tipagem forte. Só pode somar 2 inteiros, só pode somar um inteiro com float, mas você vai ter, eventualmente, você vai ser alertado sobre perda de precisão se botar o resultado no inteiro. Você não pode somar um inteiro com uma string, você não pode somar um inteiro com booleano. Isso é loucura, cara. Tem que somar coisa do mesmo tipo, tal. JavaScript, cara, tu pode somar uma banana com um avião, cara. Porra. Aí depende do operador soma. O soma vai dizer, cara, soma aviões com bananas. Acho que é um avião, entendeu? Não, mas eu vou somar uma banana com um laptop. Não, então é uma banana. Então, dependendo do teu operador, aí você tem uma tipagem fraca, tá? Que é o caso do JavaScript. Então, Java não. Java, tudo direitinho. Então, o que isso é legal? Isso dá previsibilidade àquilo que vai acontecer. Porque tu não depende do que está na variável para saber o resultado dela. Não é à toa que apareceu TypeScript, tá? Só digo isso. É um devaneio tão legal. JavaScript é muito divertido, galera, mas é muito perigoso. Então, assim, por ser tão perigoso, apareceu TypeScript. Eu gosto de falar, é o JavaScript com cinto de segurança e capacete. Tá? Então, assim, tipo no Java, a gente comentou ainda agora, tem um tipo primitivo, que são as variáveis básicas. O que eu quero dizer, essa aqui são as variáveis que são passadas por cópia, passagem por valor quando você usa método. Qualquer outra coisa, cara, é passada por referência, que são os objetos, tá? Classes, interfaces, vetores. Parênteses, a exceção é string, tá? String é um cara que a gente vai ver. Tem uma seção só pra ela aqui na aula pra isso, tá? Então, tá aqui a forma como ele atua dentro do hardware, tá? Byte, short, int, load, float. Eu digo o seguinte, galera, dentro da linguagem de programação, Java é uma linguagem que tem assim uma quantidade de tipos bem legal, tá? Eu digo assim, não chega a ser perto de um SGBD que tem mais quebras ainda de tipo, porque o objetivo dele é armazenar, fazer história de coeficiência. Mas, cara, só de ter essa quantidade de inteiros que vocês estão vendo aí, você vê que você pode escolher realmente números que encaixem direitinho com o domínio do semântico do problema que você está usando. Então é um negócio bem legal a gente utilizar ele, tá? Os operadores, aí, assim, os operadores são bem previsíveis também naquilo que eles funcionam, porque eles só funcionam dentro de tipos previamente entendidos, tá? Então, como o tipo é forte antes, os operadores já sabem que vai sair. Vai ter sempre aviso de perda de precisão, aí você vai ter que fazer cast, tá normal, mas ele te avisa, tá? E os tipos primitivos sempre são inicializados para o zero daquele tipo, tá? Então, strings são strings vazias, o booleano é falso, o resto tudo é o zero deles, tá? Então, uma coisa importante a gente tem que lembrar. Lembrando também, evite, se possível, deixar a inicialização assim. Se você vai usar, tá, vai passar um cara para alguém, um cara externo que não, simplesmente com o valor que foi inicializado na linguagem, eu preferia que você colocasse um valor da inicialização artificial, aquela que não foi criada, alguém efetivamente inicializou lá, tal, para não criar dúvida do lado de fora como é que aquela classe apareceu lá, se ela foi criada em outro contexto diferente daquilo que deveria ser. Foi criada aquela cara fora de uma factory e coisa do tipo, tá? Eu imagino que alguns de vocês não estejam acostumados a programar com padrões de projeto. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou indicar para vocês, que é uma leitura importante, porque faz parte de uma boa programação orientada a objeto. Tanto em Java quanto em C++, a gente entendeu alguns padrões, tá? Inicialização do tipo... O que acontece? Aí uma coisa bacana que a gente eventualmente confunde em Java também, tá? Olha isso aqui que está acontecendo. Variáveis locais de tipos primitivos não inicializados. Então, esse cara aqui, ó, do jeito que está aqui, a gente falou aqui, quando a gente define uma classe, define um atributo numa classe,
eles são inicializados. Mas dentro de um bloco de código pequenininho, isso aqui não acontece. Bora ver esse erro acontecendo, cara. Pra gente entender a parada funcionando bacana mesmo. Olha aí, vamos lá. O IntelSense aqui já sacou, ó, que vai dar erro. Não precisa nem dizer, tá? Então ele já disse pra gente, cara, pô, professor, na classe ele inicializa, mas no cara não, ele não deixa ele compilar, cara, tá? Então, a inicialização de graça de tipo primitivo só acontece quando ele é atributo de classe. Dentro de bloco de código, volta a regra do C, cara, que não é inicializado. Só que o compilador Java, ele é tão mamãe, cara, ele é tão mamãe, que ele nem deixa você brincar com coisa que ele não conhece. Ele fala, meu irmão, inicializa, meu filho. Inicializa. Aí você pode brincar com ele e tal. Então ele não deixa. Uma criança que brinca com isso aqui, programando em C, cara, aí o cara, pô, professor, deu um erro aqui, tá imprimindo as coisas doidas e tal. Eu falei, cara, ele imprimiu o que ele encontrou na memória na hora que ele alocou aí, tá? Então, normal, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Referência, galera, seria ponteiros, tá? Mas o Java faz um favor enorme ao desenvolvedor, tirando essa parada da nossa cabeça. A gente tá passando coisa, se você passa, ele vai passar. Se você coloca um objeto grande como parâmetro para receber um parâmetro, o Java automaticamente entende que você está passando o endereço. Se você passa no parâmetro para algum que você está chamando, o Java automaticamente entende que você está passando o ponteiro para aquele cara lá. Então, gestão de ponteiro é uma coisa que tu, relaxa, Java te resolve essa parada tranquilamente, você não precisa pensar nisso não, tá? Então é um negócio bem legal. Isso eu vou dizer para vocês, deixa a programação um pouco mais enxuta na nossa linguagem, tá? Tipo primitivo valor, então já entendeu. Lembrando, você usou new, já era. É uma referência, você vai usar um objeto. Você não usou new para criar, com exceção da string, é um tipo primitivo. Então vetores, arrays, tudo que você usou new para criar vai ser passado por referência, tá legal? Então, o que ele está falando aqui, não é possível criar uma referência para uma variável primitiva. Então, é exatamente isso que eu falei. O Java já te corta essa brincadeira. Então, por isso não existem operadores, o endereço base e ponteiro como na linguagem C++, tá? Go também é desse mesmo jeito aqui, tá? Como C++. Então, vamos lá para a fase por referência. Como você está passando a referência, então você está passando realmente um objeto, você está passando dentro daquele objeto que você vai modificar. Então, se modificar dentro daquele cara que você recebe, o cara de fora vai ver. Ele existe fora daquele contexto. Então, não é uma coisa que foi criada dentro daquele contextozinho, só vai existir lá dentro não, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Fala, Valdomiro. Nesse caso, você passa obrigatoriamente o final para evitar que seja modificado? Como um const? Um objeto como final, cara. Para o método. Para um método. Passar um objeto final para um método. Só para saber se ele não vai. Só para garantir que ele não vai ser modificado lá dentro daquele método. Provavelmente eu acho que funciona, cara. Provavelmente como funciona. Porque ele vai tratar aquele cara internamente como um cara que não pode ser escrito. Uma dúvida que eu tive lá atrás, que eu acabei deixando passar, sobre os operators, né? No C++ a gente tem o operator overload, né? Que a gente pode declarar o operator igual, o operator mais para você pode fazer classe. Você pode sobrescrever os operadores básicos em Java tranquilamente, tipo... então eu posso comparar duas classes e criar um operator igual. É porque eu acabei de pesquisar no Google e dizia que não tem. Cara, pra tu ter ideia, eu ordenava, tipo, fazer coisa em Java, tipo, eu fiz uma vez uma biblioteca de programação genética em Java e eu precisava ordenar as árvores por altura, entendeu? Aí eu fiz, eu criava o maior igual, fazia sobrecarga do cara e aí passava só o sorte. Entendeu? Isso é ótimo. Então ele faz isso tranquilo, tá? Pois é. Deixa eu ver aqui quem mais. Tá aí. Eu tô gostando, vou virar programador Java. Cara, eu vou te falar, Java é bem legal. Assim, pra muitas coisas ele é muito legal. Eu não sei que ele é bom pra tudo, entendeu? Mas pras coisas que ele é bom, cara, ele é muito legal.
Principalmente quem programa em rede, cara. Tipo, esse programa em rede, Java é muito bom para programação em rede. Eu acho uma linguagem muito legal. E para dispositivos embarcados, ela é muito legal também, porque em tese ela foi pensada para isso. Então, acho que é uma coisa que é bom de lembrar. Ela foi pensada para esse ambiente. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Classe String, galera. Olha que bacana. Cara, classe String, ela é assim... É muito bonito. É muito bonito. Quando você está trabalhando no Java. Agora, se você vai para um outro tipo de linguagem, cara, talvez não seja tão ruim quanto o Java. O String é uma biblioteca no Java, é um tipo no Java, que ele na verdade é um array, tá? É um vetor. Tá? Só que qual é o ponto dele? O Java transforma ele de uma forma que você consiga manipular ele igualzinho como você manipula um tipo primitivo. Você cria uma variável, joga ele, você deu new nele. Só que engraçado, mesmo você usando esse jeito aqui, esse cara virou um objeto. Ele tem os atributos de um objeto do tipo string. Então, cara, isso é uma mão na roda demais. O ponto todo cara, você só tem que entender que você nunca vai poder assim colocar uma string igual a uma string, assim, com um operador igual. É só essas pequenas pegadinhas que o Java causa, tá? Então, para comparar string, tu vai ter que usar ponto equals, aí outro cara. Porque, na verdade, tu tá comparando dois arrays, entendeu? Então, assim, tem esse tipo de coisa. Strings são criados no operador new, tá? E vai ficar na heap, tranquilo. Mas o Java deixa isso transparente para você e tal. A heap fica bem transparente em Java. Lembrando, é a heap na máquina virtual Java, não é a heap na nossa máquina, tá? Então tu não vai estourar a heap e quebrar sistema operacional. Nem pense que isso acontece, tá? Strings literais são armazenadas no reservatório de strings. Strings literais com o mesmo conteúdo são comparados com o mesmo endereço de memória. Cara, detalhes. Agora, uma coisa importante, cara. Strings são imutáveis. Não tem como alterar uma string. Só como é que é, cara? Tu tem uma string. Tu quer pegar um cara no meio e trocar, ele não deixa. Tu tem que botar outra string no lugar com aquele cara trocado, mas tu não troca. Isso aqui é padrão, assim, Python acho que é da mesma forma. Python o Python acho que é assim, o array de chá e o string em Python tem essa dicotomia. O array tu não troca, mas tu pode trocar o valor, e a string tu pode aumentar e trocar, mas tu não pode trocar o valor. Acho que Java, se não me engano, é uma coisa parecida. Quando a gente começa a programar com stack de muita linguagem, começa a aparecer essas loucuras aqui, a gente começa a ver entre as linguagens. Tá aqui ele tá explicando, tá? String literal. Aí esse aqui é uma string que é a referência de outra, tá? Então as duas estão apontando para a mesma string lá na memória, que ele está dizendo aqui, ó, tá? E esse cara, o que ele está mostrando aqui, ó? Criou uma string literal. Criou uma string literal. É que ele tem um hashzinho, tá? Aí você apontou o mesmo endereço. Tá todo mundo apontando para a mesma string. Agora, esse cara aqui, tu usou a palavra new, tá? Aí eles estão... Isso aqui acontece por quê? Porque tu não pode trocar string, cara. Aí por isso que ele consegue reaproveitar esse negócio aqui no reservatório. Tu não pode alterar. Então se tu altera esse cara aqui, eu tô alterando o S2, não, porque tu não pode alterar ninguém. Essa aqui é a sacada do Java de não permitir você alterar a string. Isso ajuda ou não? Cara, isso depende do uso, tá? Depende do uso. Eu digo que em tese assim, é muito raro alguém... A não ser que você esteja fazendo um trabalho muito grande... com máquina de busca, alguma coisa do tipo, você quer fazer um tipo de otimização demais, assim e tal, não é o tipo de coisa que você precisa se preocupar em tese, tá? Lembrando, quando você faz... isso aqui é a pegadinha máxima que eu quero lembrar para vocês. Pegadinha máxima, pegadinha máxima. Se você compara duas strings desse jeito aqui, ó, qual o problema? Você não está comparando a string. Cara, esse aqui é o ponto. Assim... O que uma pessoa pode, sem querer, se enganar, cara? Se enganar, ela tá se enganando, tal. É que a pessoa não está comparando a string, ela está comparando a mesma memória. É a mesma posição da memória. Esse aqui é o mesmo valor? Não. Tu não tá comparando o valor. Esse aqui é o mesmo endereço? É o mesmo endereço, é. O que tem lá? Não sei. É o mesmo endereço? É o mesmo endereço. É só isso que está acontecendo aqui. Se você quer comparar o conteúdo, aí você precisa usar o equals.
Essa aqui é a parada da string Java, tá? Pode esquecer disso não. Se você usar igual, você está comparando referências de objetos. Então está comprando dois objetos S1 e S2. Vocês têm a mesma endereço de memória. Esses caras estão... A única pergunta que tu está fazendo é aqui. Esses dois caras estão apontando para o mesmo lugar? É só isso, tá? Tanto que isso aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui tem o mesmo conteúdo, mas se você colocar S1 igual a S4, vai dar diferente. Então, assim, regra de mão para você não ter que pensar muito nesse negócio. Quer comparar conteúdo de string? Usa equals. Ponto. Sem conversa. Não, nem pense em comparar string desse jeito aqui. Regra é regra. Porque isso aqui cria um outro problema para você. É ter que interpretar o que o cara estava querendo fazer. Ah, o que o cara está querendo fazer aqui, cara? Não pensa. Se o cara comparou isso aqui, está comparando endereço de memória. O que ele fez isso aqui, está comparando o conteúdo da string, tá? Então, eu acho que é isso que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Se vai comparar a string, não compare em memória, tá? Vai sair coisa diferente. O operador concatenação é o mais, tá? Funciona direitinho, bacana. Professor, então o menos é o subtração. Cara, calma, operador menos, não faça isso. Não, cuidado, tá? Se você quer pegar e tirar uma substring, tem operadores da string só para isso. Vamos ver o que aparece. Deixa eu ver o que aparece aqui na biblioteca aqui, rapidinho. Vou abrir aqui uma stringona aqui pra gente ver aqui. String nome. Moisés. Pronto. Nome, ponto. Cara, formato, hashcode, equal, char, point, code, compare, concat, contains, equal. Cara, ends with, get bytes, get chars, get class, ident, index of. Cara, tem muita coisa. Region match, isso aqui é para saber se tem um pedaço lá dentro. Split, que é um clássico. Start with, strip. Substring, olha aí que bacana, cara. Substring, to char arrays, para passar para uma rede char, caso você queira fazer uma coisa mais roots. To lowercase, to uppercase, fazer uma transformação. Cara, legal. Value off, você pode passar por um monte de outros parâmetros. Aí isso aqui é passar. Aí tem os caches aqui, né? Legal. Então assim, coisa pra caramba. Não, apesar de ela ser inicializada, se eu brincar com ela como variável primitiva, essas coisas assim eu já diria, vai na biblioteca, usa bonitinho, tá? A gente acabou de ver algum desses aqui passando, tá? O que eu acho, um que a gente usa muito quando a gente está lidando com interface, lidando com mensagem, com protocolo, é esse cara aqui, ó. O split, tá? Então, também tem tem um cara que ele é o tokenizer, tá? Que ele quebra a string em tokens. Você passa uma stringona, ele vai repetindo para ti em tokens, quebrando. Ele ignora o token e vai te dando pedaços da string que está entre aqueles tokens. É muito útil para você entender como funciona alguma dessas coisas lá. Então, para quem vai virar manipulador de string, o Java dá um universo de opções e de bibliotecas para fazer trabalho com elas, tá? É bem legal. Vamos terminar? É a hora do laboratório, cara. Vamos lá. O laboratório de vocês de hoje, cara. Deixa eu liberar aqui. Eu acho que vai ser esse cara aqui, cara. Coleções genéricas, cara. É esse cara aqui. Então, laboratório. Esse cara aqui acho que tá visível para vocês. Deixa eu só checar, galera. Eu vou encerrar aqui a gravação porque o conteúdo de aula já foi. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Galera, valeu a todos.